colaboradores. Evolução individual e em equipe. Bem, o que as empresas ou o mercado estão buscando hoje em dia dos colaboradores? Não estão buscando mais somente pessoas com um perfil técnico bom. Isso daí é uma coisa que sim, busca-se, mas também está buscando pessoas que tenham proatividade, pessoas que a gente consegue perceber que no perfil, até pessoal da pessoa, é alguém que faz parte e que tem em si os valores da empresa que nós temos, e a gente vê que essa pessoa ela vai contribuir positivamente para influenciar os demais da equipe e não o contrário, entre outros. Claro que conhecimento técnico é uma coisa que é observada e vai continuar sendo observado, mas não é a única coisa. O que antes era. Antes, há alguns anos atrás, década atrás. Bem, como tratar a motivação? Como eu disse, a motivação, mencionei no slide anterior, a motivação ela é pessoal, então o que me motiva não necessariamente é o que te motiva e vice-versa. E a gente precisa entender individualmente a nossa equipe, as pessoas, para que nós consigamos manter uma equipe motivada. Como tratar problemas com colaboradores? Um exemplo que eu dei ainda há pouco foi a questão de conflitos. Então, a gente tem que ouvir, entender não só o que a pessoa está falando, mas também qual é o sentimento agregado. Porque não necessariamente o meu problema é necessariamente aquilo que eu estou dizendo, mas ele pode estar atrelado muito mais àquilo que eu estou sentindo. Às vezes, simplesmente tu reconheceres o trabalho bem feito de um colaborador é o que ele quer. Claro que tu não vais reconhecer tudo e qualquer coisa, até porque isso desvalorizaria os reconhecimentos que tu darias. Mas se for algo que realmente foi algo bem feito, vale ressaltar. Enfim, tem pessoas e pessoas. Pode ser que para outras pessoas reconhecimento não influencie muita coisa. Por exemplo, para mim, eu gosto de coisas complexas para resolver. Eu gosto de problemas para resolver e que me façam pensar um pouco mais. E gosto de ver o resultado. Então, para mim, se eu já tenho um ambiente ali, que eu tenho um problema, que eu consiga, que eu precise trabalhar um pouco mais, pensar um pouco mais, que seja um desafio, é algo interessante. Então, para mim, isso já me motiva. E assim como a desmotivação, se eu estou fazendo muito do mesmo e eu não penso muito para resolver, já está muito automático, isso me desmotiva. Só que isso é como eu funciono. Pode ser que outras pessoas se identifiquem ou não. Aproveitando, se possível, coloquem nos comentários para eu ver o que é que motiva vocês. Porque eu já tenho uma lista, né, dos colaboradores que eu trabalhei. Eu conheço assim diferentes pontos que os motivam. Mas pode ser que surja alguma outra aí que eu ainda não tenha ouvido, que pode ser interessante saber e agregar no repertório. Próximo aqui, porque eu quero que todos evoluam. Assim, digamos que eu tenho um analista que está no mesmo nível de outros 2 analistas. Esse analista tem muito conhecimento e ele é necessário para a empresa, porque o conhecimento dele tá como base, e assim, se ele parar, se ele sair de férias, a empresa pode ter um problema muito grande. Então ele é um colaborador extremamente necessário.
Nesse contexto, esse colaborador pode não querer compartilhar conhecimento com os outros dois que estão no mesmo nível dele. Até porque ele pode pensar, não, mas se os dois ou dos outros dois analistas souberem o que eu sei, eu posso acabar deixando de ser assim tão necessário e meu emprego pode estar em risco, pode estar em jogo, porque aí eu posso mais facilmente ser demitido, já que outras pessoas têm esse conhecimento e hoje a empresa está na minha mão, digamos. É uma forma de pensar? Entretanto, como é que deveria ser a forma, digamos, mais adequada de pensar? Como é que tu deverias pensar? Deverias pensar como um gestor. Como é que o teu gestor, o dono da empresa, pensaria sobre alguns pontos desse? Claro que depende de gestor para gestor, tá, gente? Mas assim, se tu pensares, não, eu vou treinar os outros dois, eles vão ter esse conhecimento, e se eles tiverem esse conhecimento, eu consigo ir um tópico um pouco, um nível um pouco acima. Digamos que tu poderias ser o supervisor desses outros dois. Tu poderias supervisionar eles vão crescer naquele conhecimento, e tu também pode buscar outros desafios e crescer. Até porque se permaneceres naquele mesmo nível o tempo todo, tu vais estagnar. Tu vais estagnar em conhecimento, em remuneração, enfim, tu vais ficar estagnado. Entretanto, se tu aumenta o conhecimento dos outros dois, tu viras um supervisor, e tu pode, até na hierarquia da estrutura da empresa, sugerir, conversar sobre isso, mas treinas, passa aquele conhecimento, se tornas um supervisor, e tu começas a ter outros desafios, outros problemas, outras coisas. Tu vais ter que aprender sobre gestão, tu vais ter que aprender sobre outras coisas, e tu começas a te desenvolver. E mais pra frente tu vais continuar nesse ciclo. E se tu se desenvolve, se tu aumentas, a empresa também pode começar a abarcar, a inserir outras coisas no portfólio dela, aumentar o portfólio, e isso também faz com que a empresa cresça. Claro que precisa ser num escopo maior, não só um analista, mas a minha equipe agora vai começar a desenvolver uma outra coisa que não estava no meu portfólio. Se eu aumento o meu portfólio, eu consigo aumentar o meu número de clientes, eu posso entrar com clientes diferentes até do que eu tinha, porque eu posso entrar em outro segmento, ou então eu vou oferecer novas funcionalidades, novos pontos que eu não tinha no meu portfólio para outros clientes. Então aumento também o portfólio de clientes. Se eu aumento o portfólio de clientes, aumento a minha receita, o valor que entra é maior, e eu vou conseguindo ir ampliando ali a minha empresa, os meus colaboradores.